um lado, todo mundo quer mostrar trabalho, por outro lado, o Felipe Luiz está com medo do técnico Carlo Ancelotti atrapalhar o Flamengo. Eu vou falar sobre isso, vou falar também do presidente Mbappé, que quer fazer uma proposta para acabar com o calote no futebol brasileiro. Vou falar sobre uma incerta que foi dada ontem no Ninho do Urubu e de 5 jogadores convocados para a seleção sub-20. Fala, meu irmão! Começar falando de uma parada que aconteceu ontem, porque o Flamengo recebeu na tarde de ontem uma visita, na verdade, uma incerta de uma empresa terceirizada da CBF para realizar exames antidoping em alguns atletas. Os funcionários foram ao Ninho do Urubu para poder fazer o procedimento. A ideia é chegar lá, sortear 5 jogadores e aí esses jogadores são submetidos ao exame antidoping. Isso é normal e corriqueiro, sempre acontece. Ontem aconteceu com o Flamengo. Para quem não se lembra, foi numa dessa situação que teve aquele problema com o Gabigol, porque ele já estava treinando, aí não podia fazer o exame, aí não fez o exame, depois na hora de fazer ele foi lá, fez o xixi no pote todo, entregou o pote aberto, fez um monte de besteira, inclusive está aí ainda respondendo, tá ainda com esse problema aí para poder responder o Gabigol por conta de suspeita de fraude no exame antidoping. Mas aconteceu ontem também essa visita incerta no Ninho do Urubu, tentando aí, tentando não, né? Corriqueiro, faz parte aí do futebol. Bom, vamos mudar o assunto, falar agora da seleção brasileira, porque eu tenho 2 paradas. Primeiro eu vou falar dos jogadores que foram convocados para a seleção sub-20. O técnico Ramon Menezes, ele convocou a seleção que vai ficar do dia 2 ao dia 10 de junho no Cairo, no Egito. Vão ser 3 amistosos, um amistoso contra o Egito, outro contra a Arábia Saudita e o outro contra a Coreia do Sul. Foram convocados o goleiro Lucas Furtado, foi convocado também Iago, João Vitor, o Ryan Lucas, Matheus Gonçalves. Porém, gente, o que acontece é o seguinte, o Matheus Gonçalves, ele deve não ir. Por quê? Ele faz parte da equipe que vai integrar o Flamengo no Super Mundial de Clubes. E como é sub-20, o Flamengo não é obrigado a liberar o jogador. Então o Flamengo deve barrar aí a ida do Matheus Gonçalves, mesmo o jogador tendo sido convocado. E aí eu já vou mudar o assunto e vou falar da situação do Ancelotti. Esse sim pode atrapalhar o Flamengo. Por quê? Amanhã a CBF ela vai mandar um ofício para os clubes, revelando aos clubes a decisão do Ancelotti da lista dos jogadores convocados. Essa semana, Rodrigo Caetano e Juan foram para a Espanha encontrar com o treinador. E o treinador já tem uma lista ali fechada de quem ele vai convocar. Amanhã já vai ser enviado aos clubes e daí os clubes eles passam a ser obrigados a liberar o jogador, como eu disse, na seleção profissional. Não tem essa do clube falar que não vai liberar. O clube é obrigado a liberar. E daí o que acontece é o quê? Para eu poder explicar para vocês. Imagina, se ele manter a mesma pegada do Dorival, que levou Alexandre, levou o Danilo entrou no lugar, o Alexandre entrou no lugar do Danilo, né? Mas ele tinha convocado Danilo, Gerson, Wesley e Léo Ortiz. 4 jogadores do Flamengo. 4 jogadores do Flamengo. Não tô nem falando do Alexandre, porque ele entrou no lugar do Danilo na convocação. Aí você chega pro Uruguai, você perde a Arrascaeta, não sei se o De La Cruz vai ser convocado, porque ele foi desconvocado, parece que teve uma confusão lá com o técnico, mas vamos dizer que ele seja. Você perde a Arrascaeta, você perde De La Cruz e você perde Guilherme Varela. O Chile, na última convocação, não convocou o Eric Pulgar, tomara que mantenha assim, mas o Equador leva o Gonzalo Plata. Cara, o Flamengo perde 9 jogadores na data FIFA. E aí, o que acontece é, o técnico Felipe Luiz, ele teria esses 10 dias, do dia 2 até o dia 12 de junho, para poder treinar a equipe, para poder arrumar a equipe, para deixar a equipe ali ajustada para o Super Mundial, e não só ajustada tecnicamente dentro do campo, não só conseguindo fazer os treinamentos dentro do campo, mas também deixaria a equipe descansada. Porque, pô, a Arrascaeta descansado é outro jogador, De La Cruz descansado é outro jogador, Alexandre é um cara que, meu Deus do céu, Danilo a mesma coisa. Então, assim,
Você descansaria esses caras. O Gerson, cara, tá numa rotação absurda de jogos. O próprio Gerson, o Wesley. Você descansaria esses caras e aí você conseguiria ter eles inteiro no Super Mundial. Se o Ancelotti convocar jogadores da seleção, jogadores do Flamengo para a seleção brasileira, ele vai atrapalhar, vai estar atrapalhando o Flamengo. A mesma coisa se ele convocar jogador do Palmeiras, se ele convocar o jogador do Botafogo, levar o Igor Jesus do Botafogo, ele vai estar atrapalhando o Botafogo. E a mesma coisa também com o Fluminense. A gente ainda não sabe qual vai ser a decisão dele. Ele pode chegar, por exemplo, e falar, olha, gente, eu não estou convocando nenhum jogador que vai disputar o Super Mundial porque eu não quero atrapalhar os clubes. Até porque lá no Real Madrid ele tem o Endrick, ele tem o Vinícius e ele tem o Rodrigo, que foram convocados na última data FIFA. Ainda tem o Militão, que eu não sei se está machucado. Então, assim, Real Madrid tem bastante jogador também e ele tem uma proximidade lá com o Florentino Pérez. Trabalhou no Real Madrid, tá no Real Madrid ainda hoje, né? Ele sai do Real Madrid no dia 26 de maio. Então, assim, só para eu poder explicar para vocês, a situação é basicamente essa. O Flamengo tá no mato sem cachorro, porque precisa... o jogador quer ir ser convocado, porque ele quer mostrar serviço, é um novo técnico da seleção brasileira, é provavelmente o que vai ser o técnico do Brasil na Copa do Mundo, e por um outro lado, o Flamengo não quer ficar desguarnecido de perder jogador num período preparatório para o Super Mundial de Clubes. Cabe a gente esperar para ver a decisão que vai ser tomada e esperar também para ver o que vai ser feito. Bom, vamos mudar o assunto. A ideia é basicamente a seguinte: não pagou, não joga. São as novas regras de fair play que Flamengo, Fluminense, Internacional e Fortaleza querem propor no futebol brasileiro. A fim do quê, Flazoeiro? A fim de acabar com o calote. Tá rolando tipo um seminário de futebol e tal, e daí o Mário Bittencourt, o BAP, o presidente lá, o CEO do Fortaleza e o Alexandre Barros, que é o vice-presidente de futebol, é o diretor do Internacional, eles falaram sobre isso. E assim, o clube mais citado quando se fala em calote hoje é o Corinthians. Então falaram muito do Corinthians, que o Corinthians está devendo direito de imagem para jogador, mas está contratando jogador, que o Corinthians está devendo para todo mundo e continua no mercado contratando, continua no mercado trazendo jogadores. E porque você não tem uma regra mais dura de fair play financeiro, o Corinthians joga, o Corinthians disputa, o Corinthians compra, o Corinthians vende, o Corinthians não paga. E isso acaba que atrapalha ou inflaciona o futebol brasileiro. Vocês vão lembrar, por exemplo, hoje é outra coisa, mas vocês vão lembrar do Cruzeiro de 2016, 17, 18, campeão da Copa do Brasil. Não, 17, 18, 19, campeão da Copa do Brasil, quando estoura aquela bomba ali em 2020, que mostra o rombo que tinha nos cofres do Cruzeiro e o que o Cruzeiro estava fazendo. Então, o Flamengo, o Fortaleza, o Fluminense, o próprio Internacional, que tem um problema de pagamento com o Flamengo, apesar de já ter se acertado, agora eles estão pagando a parcela, né? Ou teriam que estar pagando a parcela. Eles querem fazer essa proposta para colocar um ponto final no calote no futebol brasileiro, o que para o futebol brasileiro é importantíssimo, e para o Flamengo também, né? Flamengo, o BAP assumiu o Flamengo aí, cara, vários casos de calote, vários casos de não pagamento, uma confusão danada aí com essa rapaziada tentando dar o calote no Mengão e alguns até conseguindo dar, né? Como os clubes lá de Portugal que não estavam pagando. Esperar para ver como é que vai ser, se o novo presidente da CBF ele vai acatar isso e se vai impor uma regra mais dura de fair play financeiro. Bom, gente, eu vou... Flamengo tem melhores defesa e ataque entre times da Série A em 2025. Bons números são trunfos para time de Felipe Luiz retomar liderança do Brasileirão. A solidez defensiva e a eficiência no ataque são trunfos do Flamengo para tentar voltar à liderança do Brasileirão neste domingo, quando enfrenta o Botafogo, às 18h30, no Maracanã. O time de Felipe Luiz tem a defesa menos vazada e o melhor ataque entre as equipes da Série A em 2025. Foram 56 gols marcados e 15 sofridos, saldo de 41, na temporada, contando os primeiros jogos do Campeonato Carioca, em que o time principal estava em pré-temporada nos Estados Unidos. Mesmo levando em consideração as partidas sob o comando de Felipe Luiz, o Flamengo tem os melhores números, 48 gols marcados contra 10 sofridos, saldo de 38. O vice-líder no ranking de saldo de gols é o Palmeiras,
primeiro colocado do Brasileirão neste momento. O time paulista marcou 46 gols e sofreu 18, o saldo é de 28 gols até aqui na temporada. O desempenho do Flamengo no Brasileirão acompanha os números da temporada. O time sofreu apenas 4 gols e é o vice-líder no quesito, atrás do Palmeiras, que foi vazado 3 vezes. Mas no ataque está bem à frente dos adversários, com 17 gols marcados. Cruzeiro e Mirassol dividem o segundo melhor ataque do campeonato nacional, com 13 gols feitos. O rubro-negro soma 2 goleadas neste Brasileirão, 6-0 sobre o Juventude e 4-0 em cima do Corinthians, ambas no Maracanã. O Fla só sofreu 2 gols em um mesmo jogo na derrota por 2-1 para o Cruzeiro, que foi seu único revés até o momento no torneio. O Flamengo terá mais tempo nas próximas semanas para melhorar ainda mais seus números. 4 dos próximos 5 jogos do time serão no Maracanã. A única viagem no meio do caminho é para São Paulo, em um voo de duração de menos de 1 hora, para enfrentar o Palmeiras, no dia 25. O elenco ainda terá uma janela de 15 dias sem jogos para se preparar para a Copa do Mundo de Clubes, em junho, nos Estados Unidos. 18:05, Flamengo x Botafogo, Brasileirão, Maracanã. 21:05, Flamengo x Botafogo, PB, Copa do Brasil, Maracanã. 25:05, Palmeiras x Flamengo, Brasileirão, Allianz Parque. 28:05, Flamengo x Deportivo Táchira, Libertadores, Maracanã. 01:06, Flamengo x Fortaleza, Brasileirão, Maracanã. Uma vitória no clássico contra o Botafogo pode dar ao Flamengo liderança do Campeonato Brasileiro, caso o líder Palmeiras, que também jogará às 18h30, tropece diante do Red Bull Bragantino. As equipes podem se igualar em número de pontos, mas o saldo rubro-negro é bem superior ao do time alviverde, 13-6. Se a liderança não vier neste domingo, poderá vir na rodada seguinte, quando Flamengo e Palmeiras se enfrentarão em São Paulo, no dia 25 de maio. A depender dos resultados da 9ª rodada, o confronto valerá a primeira colocação do Campeonato Brasileiro.